Olá, meu nome é Mariana. Hoje eu e a Débora vamos apresentar o nosso trabalho de iniciação científica sob orientação da professora Aline Sebastiani, intitulado a Associação entre Polimorfismos em ESR1 e ESR2 com medidas cefalométricas em indivíduos com deformidade dentofacial. A deformidade dentofacial é definida como desproporções dentárias e faciais decorrentes de alterações no desenvolvimento normal do esqueleto facial. A sua etiologia ainda não é algo muito bem elucidado, tendo fatores ambientais e genéticos associados. Vários genes estão envolvidos na regulação da morfogênese crâniofacial, incluindo genes que expressam hormônios, como já foi citado por Marquês Hernandes e seus colaboradores em 2011. E é o caso dos genes receptores de estrógeno, o ESR1 e o ESR2, em que eles já foram verificados com associação prévia ao crescimento crâniofacial. Entretanto, pelo que nós sabemos, o papel dos polimorfismos genéticos desses genes nas medidas craniofaciais em pacientes com fenótipo mais específico de deformidade dentofacial ainda não foi verificado. Assim, o objetivo do nosso estudo foi avaliar essa possível relação entre polimorfismos nos genes ESR1 e ESR2 com diferentes medidas cefalométricas em indivíduos que apresentam deformidade dentofacial. Para isso, foram selecionados pacientes com deformidade dentofacial e que já se encontravam em acompanhamento pré-operatório para a realização da cirurgia ortognática na Universidade Positivo e na Universidade Federal do Paraná. As radiografias cefalométricas laterais pré-operatórias foram avaliadas utilizando o software Dolphin 2D, em que foram analisadas medidas lineares e angulares. Aqui na figura 1, exemplifica os traçados cefalométricos realizados nas telerradiografias. Na figura da esquerda, temos as medidas lineares, em que foram mensuradas em milímetros de um ponto cefalométrico ao outro, e na figura da direita, temos as medidas angulares, que foram mensuradas em graus a partir de um ângulo formado entre duas linhas. E na tabela 1, essas medidas estão descritas. Foram ao todo 17 medidas, sendo 8 lineares e 9 angulares, e as lineares foram o comprimento mandibular, comprimento de base mandibular, altura facial anterior e posterior, altura do ramo mandibular, altura facial antero-inferior, crescimento do corpo maxilar e a base craniana anterior. E as medidas angulares foram o ângulo goníaco superior e inferior, ângulo facial de Ricketts, eixo Y, ângulo goníaco, posição antero-posterior da maxila e da mandíbula, relação maxilo-mandibular no sentido antero-posterior e o crescimento mandibular vertical. Para análise genética, foram coletadas células da mucosa bucal e que consistiu no paciente realizar um bochecho com uma solução de glicose a 3% durante 2 minutos, e após isso foi feita uma leve raspagem da mucosa jugal. Os polimorfismos que foram selecionados para o gene SR1 foram o RS 2234693 e o RS 9340799. Já para o gene SR2 foram os polimorfismos RS 1256049 e o RS 4986938. Esses polimorfismos eles foram selecionados com base na frequência alélica mínima e também levando em consideração estudos prévios. E a genotipagem ela ocorreu por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real. Os dados obtidos eles foram submetidos a uma análise estatística utilizando o software IBM SPSS, considerando o nível de significância de 0,05. E para avaliar a associação dos polimorfismos com as medidas cefalométricas, foram realizados os testes de Mann-Whitney e o de Kruskal-Waltz. No período de interesse da nossa pesquisa, que foi entre os anos de 2016 e de 2020, foram selecionados 158 pacientes. Desses, 106 eram mulheres e 52 eram homens, então foi uma amostra predominantemente feminina, cerca de 67%. Isso já era esperado por nós, vendo que esse público, o público feminino, normalmente procura mais por esse serviço. E o valor da mediana de idade desses pacientes ficou com um valor aproximado de 28 anos. Aqui, a tabela 2, ela apresenta nossos resultados de uma maneira sucinta, mostrando as associações encontradas entre os polimorfismos e as medidas cefalométricas. Então, a gente consegue observar que o polimorfismo RS, de final 99 do gene SR1, ele apresentou associação com a medida do ângulo goníaco superior, tendo um valor de P de 0,024, e apresentou indivíduos de genótipo AA, AG e GG. E quando comparados, os indivíduos de genótipo AA, eles apresentaram um valor de mediana menor aos dos demais genótipos. E outras associações encontradas foram relacionadas ao polimorfismo RS de final 49,
E essas associações foram bem importantes para os nossos resultados, em que, em um mesmo polimorfismo, ele apresentou associação com duas medidas lineares, e as duas eram relacionadas à altura facial, a uma posterior e a outra anterior, com o valor de P de 0,038 para a altura facial posterior e de 0,039 para a altura facial anterior. E para esse polimorfismo não tiveram indivíduos de genótipo GG. E, novamente, quando comparados os indivíduos homozigotos AA, eles apresentaram o valor da mediana inferior aos heterozigotos AG. Então, de forma resumida, das 17 medidas analisadas, 3 apresentaram associação com algum dos polimorfismos selecionados. Então, teve associação de um polimorfismo para cada gene estudado. E, clinicamente, o que essas 3 medidas elas podem influenciar? Então, o ângulo guníaco superior, ele demonstra a direção de crescimento do ramo da mandíbula. E as medidas da altura facial posterior e anterior demonstram para o fenótipo de face curta ou a longa. E a partir de tudo isso, os nossos resultados, eles nos sugerem que os polimorfismos RS 9340799 em SR1 e o RS 1256049 em SR2 interferem no desenvolvimento craniofacial. E mesmo esse sendo um estudo preliminar, em que há necessidade de futuras investigações para avaliar a relação desses genes com o crescimento craniofacial, nós podemos apontar que pesquisas como essa colaboram cada vez mais para a compreensão acerca do desenvolvimento craniofacial, propiciando a criação de terapias preventivas personalizadas e estabelecendo condutas clínicas interceptoras e corretivas mais eficazes, e assim, consequentemente, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Bom, era isso, esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.